Igreja. Eu quero agradecer pelo convite, o pastor, a esposa do pastor, a missionária Renata, o pastor Roberto, ungido de Deus. E quero agradecer a Deus por estar aqui, pela vida dos irmãos e pela minha vida também. Lucas 18. Lucas 18. Do 15 ao 17, somente 3 versículos. E traziam-lhes também meninos, para que ele lhes tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Só isso, pessoal. Só esses 3 versículos. Isso aqui é muito forte, né, irmão? Isso aqui é muito forte. É muito forte esse recado de Deus. Muito forte, muito sério. Muito humilde, muito simples, muito objetivo, para qualquer um entender, para qualquer um, sem muita explicação, entender o que aconteceu. Jesus Cristo disse, irmãos, Jesus abençoe teu filho. Jesus Cristo disse aqui, irmãos, Jesus Cristo quis explicar aqui de uma vez por todas, que Jesus repreendeu aquele homem. Jesus repreendeu aquela pessoa. Jesus repreendeu aquele pessoal que estava impedindo as crianças de chegar até ele. Porque Jesus quis dizer assim: ei, quem não pode chegar até a mim é você. Não impeça das crianças virem até a mim. Porque eu sou dele. Do reino de Deus é deles. Eles podem entrar no reino de Deus. Eles têm garantido o direito de entrar no reino de Deus. Eles podem fazer o que eles virem até a mim. O filho daquele homem foi repreendido por ter tentado impedir as crianças de chegar até Jesus. Porque as crianças podem chegar até Jesus. As crianças são inocentes. As crianças não têm pecado. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo disse que quem não entrar, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Porque uma criança não tem maldade, não tem perversidade. Jesus Cristo, uma criança não tem feitiçaria dentro dele, não tem bruxaria dentro dele. A criança é pura. E Jesus Cristo nos ensinou sempre a ter um coração de criança. Jesus sempre nos ensinou a se comportar como criança. Enquanto muita gente por aí trata a criança como cachorro, às vezes ele está vivo por causa da criança que ele tem. Às vezes ele ainda está vivo por causa de que ele é pai ou é mãe de uma criança. E muitas vezes não tem responsabilidade nenhuma, não tem respeito nenhum pela criança. Às vezes é o pai e a mãe que é o bicho. Às vezes o monstruoso contra a criança é o próprio pai e a própria mãe. E Jesus Cristo disse não. Jesus Cristo colocou a criança acima de todos nós. Você não pode chegar aqui até a mim não, assim diretamente, como se a casa fosse sua, não. Mas a criança pode, porque a casa é dele. Aleluia. Porque a casa é dele, eu sou dele. Ele pode ficar à vontade. Porque Jesus Cristo quis explicar, muitas vezes aqui acontece. Muitas vezes acontece isso na nossa vida. Muitas vezes por falta de discernimento e por falta de perceber o que está acontecendo e por falta até de responsabilidade mesmo espiritual. Acontece nas nossas vidas de você ver o dono da casa sendo expulso pelo estrangeiro. Às vezes a gente vê isso. E às vezes muitas vezes a gente vê o errado repreendendo o que é certo. Quantas vezes a gente não vê isso, pessoal? Quantas vezes a gente não se dá conta, a gente não se depara com uma situação como essa? Eu já me vi várias vezes uma situação como essa. Eu não sei se você já se viu assim. Com certeza já. Você se vê sendo repreendido, você estando certo, sendo repreendido pelo que está errado. Você está na posição sendo repreendido pelo que está sujo, igual um porco. Você está na coisa, está certo com Deus, está agradando a Deus, você sabe da vida que você tem, e Jesus também sabe, conhece você por fora e por dentro, o que você faz ou deixa de fazer, e Deus está se agradando de você, e você está certo, Deus está gostando da maneira que você está se comportando, e
que o diabo usa um sujo, um demônio, um endemoniado, errado, todo torto, todo cheio de sujeira, de lama, de tudo quanto é jeito, para vir repreender. Para vir repreender muitas vezes porque ele tem dinheiro, para vir repreender muitas vezes porque ele tem família, para repreender muitas vezes porque ele é amigo não sei de mais de quem, para repreender porque ele é não sei com quem, ele tem uma autoridade muito grande, natural do homem. Acontece isso. E às vezes a pessoa que está agradando a Deus, ele não tem muita estrutura aqui na terra para impressionar as pessoas, para chamar a atenção das pessoas. Ele não tem muita estrutura de defesa em favor dele aqui da terra. Mas ele muitas vezes ele está certo. Às vezes é porque é mulher. Quantas vezes muitas vezes a gente é repreendido, às vezes com a pior pessoa do mundo, porque você é mulher, porque aquele capiroto sem vergonha não vale nada, está no pecado, está sujo, está mentindo, está inventando mentira, está fazendo tudo que não presta, mas ele está na sua frente porque ele é homem. Aí muitas vezes a mulher está certa, mas como ela é mulher, então ela tem que ficar calada. Já aconteceu isso na minha vida, já vivi tudo isso na minha vida. Já vivi situações em que eu estava certa, que eu estava inocente. E o capiroto, porque era homem, podia falar e eu não podia nem me defender, porque era sua mulher, porque é mulher. Principalmente no evangelho, pessoal. Existe esse preconceito de mulher no mundo todo, independente de ser crente ou não crente, existe esse preconceito. Que o homem tem que estar acima da mulher. Mas principalmente no evangelho. No evangelho o preconceito é forte, pessoal. No evangelho o preconceito é forte contra a mulher. Para uma mulher chegar e ser honrada por Deus, só Deus. Para uma mulher ser honrada por Deus, honrada pela unção, honrada pela posição, honrada pela vida que ela tem, só o milagre, só Jesus de Nazaré. Porque caso se ela não tiver o Espírito Santo, não tiver Deus na vida dela, ela pode ser honrada, mas honrada pelos homens, por causa do dinheiro. Porque tem muita gente por aí, que não sei se você, que todo mundo sabe, mas muita gente sabe disso. E muita gente por aí vai para o altar do Senhor Jesus Cristo, com a Bíblia, no Rio de Janeiro, é assim. Eu moro lá há 30 anos e eu sei, meu Deus, como eu sei disso. E muita gente que sabe também disso. Vai para o altar, recebe a oportunidade, prega em grande congresso, é famoso no mundo todo. Não é porque ela tem Deus, não. É porque ela é endemoniada, é porque uma bomba gira e deu dinheiro. Quanto é? 20 mil, está aqui. Pega o microfone. Ela dá o dinheiro e ele dá o microfone para ela ficar à vontade. Para falar a baboseira que ela quer falar, para falar as experiências das faculdades que ela fez, para falar das experiências que ela teve na escola, da sabedoria humana, manifestada. Manifestada, não está com o microfone na mão e aqui na frente manifestada. Mas ela deu dinheiro para alguém e alguém deu o microfone para ela. No Rio de Janeiro, na cidade grande, é assim que acontece muito e muito, não sempre, é lógico, mas em muitos lugares funciona dessa maneira. Muitas fizeram. Quem está ligado, quem sabe quantas vezes fizeram isso comigo. No Rio de Janeiro, Deus sabe. E muita gente sabe, mas muita mesmo sabe. Quantas vezes fizeram isso comigo. Tira ela não deu um centavo, ela não deu R$1. Tira ela, porque ela só tem o Espírito Santo, só tem a unção do Senhor, está na posição com Deus. E vai fazer muita coisa, vai falar muita coisa. Bota aquela dali que está manifestada com a pomba gira e deu R$10 mil para mim jantar com a minha esposa. Bota a pomba gira que ela deu R$5 mil para mim tomar um café. Bota a pomba gira que ela deu R$3 mil para mim lanchar. Bota a pomba gira que ela deu R$20 mil para mim melhorar meu ministério. Essa é a realidade, pessoal. É assim que funciona. Em muitos lugares é assim. E foi assim que fizeram comigo. No Rio de Janeiro, muitos lugares fizeram assim comigo. Mas eu preguei em lugares tão grandes quanto muitas pombas gira prega, sem dar, pelo contrário, me deram. Eu preguei em lugares tão grandes congressos, para 20 mil pessoas, 30 pessoas, como em Teresina. O Senhor Jesus Cristo sabe, muita gente sabe o que Deus fez comigo em Teresina, em 2010 e 2012. Onde o Senhor Jesus Cristo me botou. Eu preguei em Teresina dentro de estádio, para 10 mil, talvez 10 mil ou 15 mil, não sei quantas mil pessoas. Mas aquele estádio que tinha a rua inteira rodeada de ônibus.
E eu fui a pregadora. E o pastor que me agendou para me pregar foi 2 dias. Foi eu que falei, não, eu tenho uma agenda para pregar na Igreja Batista. Amanhã eu vou pregar só sábado. Eu preguei no 2º dia. O pastor queria que eu pregasse 2 dias, no 1º dia e no 2º dia. Naqueles congressos grandes assim em Teresina. Quem abriu as portas para mim foi o pastor José da Silva Neto. Em 2011, eu fiz gabinete com ele. O primeiro pastor aqui em Paraíba, eu falei com ele, com o gabinete também. E ele deu uma pequena palavra a meu favor, lá em Teresina. E as coisas andaram. Eu nunca dei 1 centavo para ninguém. Pelo contrário, me deram. Nunca paguei 1 centavo para ninguém me dar o microfone. Me deram, pelo contrário, me deram. Eu recebo. Nunca paguei 1 centavo para ninguém. Para me honrar. Pelo contrário, me passaram oferta, me deram dinheiro. E eu nunca cobrei nada. Às vezes eu peço bem uma ajuda de custo. Nunca cobrei nada, mas sempre me deram. Nunca paguei 1 centavo para ninguém honrar nem me exaltar. Quem me exalta, quem me honra é Deus. Quem me exalta, quem me honra é Deus. Porque, meu irmão, olha, triste daquele que compra honra. Sabe disso? Porque esse pessoal, eles compram honra, mas aguarde para você ver o que Deus vai fazer com a honra comprada. Esse pessoal que compra honra, eles podem comprar honra, mas aguarde para você ver o que Deus faz com a honra deles comprada. Fique de pé, fique de olho, fique de ouvido ligado, fique ligadinho, confie, sai no Senhor e espere você ver. Eles não vão longe, pessoal. Você vê pessoas de coisa aí que a gente fica sabendo, de pedir notícia, que a gente fica, meu Deus, o que é isso que aconteceu, gente? Mas o que houve? Ele estava lá em pé, conversando, de repente caiu e morreu. Vai comprar honra de Deus. Compra a honra de Deus para você ver. Vai pagar para alguém te honrar para você ver. Acontece, essa coisa assim. Acontece. E sai Deus explicando. Ai de quem passa na minha frente. Ai de quem me desobedece. Ai daquele que abate, quem Deus exalta. E ai daquele que exalta, quem Deus abate. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo foi muito claro aqui. Eu não sei porque eu estou falando tudo isso. Diante de Deus, eu não vou pautar com nada planejado. Eu não vou pautar com nada escrito. Você está vendo papel aqui, não está. Você só vê na Bíblia. Só tem a Bíblia aqui, não tem nenhum papel escrito aqui. E eu não levo nada, eu não levo rascunho da Bíblia para voltar. Eu não levo rascunho para voltar. Eu não fico lendo para ver o que eu escrevi, o que eu vou dizer. Eu não fico maquinando, levando na cabeça. Eu sei o que eu vou dizer, eu não sei o que eu vou dizer. Eu levo só a Bíblia. E o Espírito Santo de Deus vai comigo só. E quando eu chego no altar, Deus abre a minha boca e o meu coração. Eu não sei. Tudo isso que você está ouvindo falar aqui, eu não trouxe na minha cabeça não. Saiu aqui agora. Desceu aqui agora. E quem sou eu para impedir? Mas Jesus Cristo disse aqui na palavra dele. Jesus Cristo disse, Jesus de Nazaré disse, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Muitos entram no reino de Deus. Muitos estão no reino de Deus, mas não vão entrar nele. O Senhor disse que muitos estão no reino de Deus. Muita gente evangélica, muita gente dizendo que é santo, mas não vai entrar no reino de Deus, porque a gente não consegue, a salvação é pela graça, mas Deus conhece o coração de cada um. Deus consegue que você renuncia e Deus sabe que você abraça. Deus sabe o que você quer e o que você não quer. Deus sabe o que você aceitou e o que você negou. Deus sabe o que você merece e o que você não merece. Nós não estamos na lei, nós estamos na graça. Mas Deus conhece a vida de cada um de nós. E o Senhor Jesus Cristo disse na palavra dele, e está escrito em Romanos, se você crer com o teu coração e confessar com a tua boca, será salvo. Olha só. Se você crer com o teu coração, se você crer com o coração, leve em conta o que está no seu coração, porque Satanás não sabe, ninguém sabe, só Jesus sabe do que tem dentro do seu coração. Satanás só sabe do que você fala. Mas o que está na sua cabeça e no seu coração, Satanás não sabe. Só Jesus sabe. E o Senhor Jesus Cristo disse, se você crer, daí em Romanos, se não me falha a memória, no capítulo 9, versículo 9 e 10, mais ou menos por aqui. Jesus disse, se você crer e confessar com a tua boca, será salvo. Confessa para Satanás ouvir. Confessa para Satanás escutar. E crê no teu coração, que é um pedaço meu, que só eu sei. Aí você será salvo. Mas o Senhor Jesus Cristo sabe quem não crê. Ele sabe quem não quis. Ele sabe quem negou. Ele sabe quem renunciou o que não devia. Ou quem renunciou o que não acreditou. O que rejeitou. Ele sabe. E todo mundo é pesado. Uma hora todo mundo é pesado.
Senhor Jesus Cristo disse aqui, uma hora todo mundo é pesado. De repente você está sendo colocado na balança e você nem sabe. De repente você está na balança e você não sabe. O Senhor Jesus Cristo bota a gente na balança. Deus bota você e eu na balança quando a gente não espera. Deus coloca eu e você na balança quando a gente não está preparado para a gente. Deus coloca a gente na balança quando a gente não está inocente. Você é dele, não é? Você entregou ele para a sua vida para ele, não entregou? Você entregou a sua alma para ele, não é? Ele é você, do Senhor Jesus Cristo, não é? Então se prepare todos os dias na sua vida. Se prepare todo dia quando você acordar. Se prepare todo dia quando você se deitar. Se prepare todos os dias quando você dormir. Se prepare todos os dias quando você olhar para o céu. Se prepare todos os dias e toda hora. Porque você não sabe na hora que ele vai ser, que você vai ser colocado. Você não sabe. Você não sabe. Ele não vai te avisar. Ele não vai te dizer. Ele não vai chegar lá e meu filho, se prepare que eu vou te colocar na balança. Se prepare que eu vou te pesar. Se prepara aí que eu vou te levar no velho lugar, lá no meu esconderijo, lá no meu aposento, lá na minha intimidade. Eu vou conversar com você como como eu, como um amigo, como um pai. Fala com o filho inocente, como o pai conversa com o filho inocente, como o pai conversa com o filho que não sabe o que está fazendo, como o pai conversa com o filho ressarcido, como o pai conversa com o filho que nem anda, que nem caminha, que nem sabe falar, com um pequeno inocente. Eu vou conversar contigo, eu vou te levar na lugar mais profundo, eu vou te levar no oculto, eu vou te levar, eu vou te mudar a tua vida, eu vou fazer o que você nunca imaginou, o que você nunca sonhou, o que você nunca nem pediu, o que você nunca nem planejou. Eu vou fazer mais antes, vou te colocar na balança, vou te colocar na balança, vou te pesar, vou te pesar, vou te pesar, vou te pesar. Eu me deixo que me ganhou, me deu me dá raiva de corpo. Chega na caminho que eu me deixo me deu me deixo aí. Pega me deixo que eu me decolhe aí, eu te me dá raiva. Chega me que me deu me dá chile aí. Pega me deixo que eu me dá raiva da caia da cara. Deus, aleluia, 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 aleluia. Por isso, Deus, aleluia. Por isso, Deus, aleluia, dá o sinal de alerta. Deus está dando o sinal de alerta. E o servo de Deus, o filho, aleluia, ele é diferente do escravo. O filho, ele é diferente do amigo. O filho é diferente do frequentador. O filho é diferente, aleluia, do estrangeiro. O filho sabe quando a batalha espiritual é de Deus. É Deus que está levando quando é aquela batalha espiritual. O filho sabe quando você está sendo levado a uma situação em que é do Espírito Santo. É Deus que está te levando. E o filho sabe quando aquela batalha é do diabo. O filho sabe quando aquela batalha que está levantando contra ele é o Satanás. O filho sabe quando a batalha levantada contra ele foi planejada no inferno. E a batalha, irmãos, que aleluia, que Deus, que o Satanás levanta contra você, Deus pode até permitir por alguma razão que ele não te explica. Mas o Senhor joga o Satanás por terra. O Senhor Jesus Cristo te exalta. Se você é segredo, o que eu faço quando o Satanás se levantar contra mim, com o inferno todo contra a minha vida? Fique na posição. Fique na posição e olhe para o seu coração 24 horas. Deixe o seu coração brando. Deixe o seu coração livre. Deixe o seu coração na mão do Senhor. Deixe o seu coração livre de qualquer coisa. Seja surdo, seja cego. Não olhe. Aí ele falou, fez alguma coisa que você não viu. Falou alguma coisa, badalou, latiu. Não escuta, você não escuta. Chamou, você também não conhece. Fica, vai reto, sem olhar para trás. Vai reto, sem olhar para trás. Se fica livre. Se entrega para ele, fica livre. Fica em paz. Faz apenas aquilo que você sabe que você mandou você fazer. Você tem armas e você sabe que você tem. Você tem armas e você sabe que ele te deu. Você tem armas e você sabe que ele te entregou. Você tem armas nas mãos e você sabe quem é Deus. Você tem armas e você sabe o que fazer. Não finge que você não sabe. Deixe tudo para lá. Tem momento que é hora de você deixar o trabalho, é hora de você deixar as suas ocupações. Tem dia, tem hora, tem semana, tem mês, tem ano, que é aquele ano, aquela semana, aquele mês, aquele dia, que é para você deixar tudo
palavra. Se você fizer isso, não tem diabo, não tem Satanás, não tem inferno que consiga te prender. Aleluia. Aleluia. Você sabe, irmãos, nesses 25 anos eu me converti em 2020. Em 2000, aliás, perdão, eu me converti em 2000. Tem 25 anos que eu estou no Evangelho. Você sabe, você tem ideia quantas semanas eu já passei sem trabalhar e sem sair dentro de casa, semana todinha. Sem trabalhar, sem sair de dentro de casa para lugar nenhum. E graças a Deus, tudo que eu preciso tem dentro da minha casa. Tudo que eu preciso, o tipo de comer, eu procuro dentro do armário, na geladeira, tem. Então eu não preciso, nem pão não preciso comprar, porque tem biscoito. Se eu não quiser comer pão, mas eu tenho semanas. Se você não sabe quantas semanas, eu passava muitas vezes algumas semanas dentro de casa, a semana toda de joelho, a semana toda jejum, a semana toda oração, a semana toda Bíblia, somente para dormir. Quantas vezes eu quis sair dentro de casa e o sinal, Deus não me deu o sinal e eu voltei do portão e entro e volto dentro de casa de novo, passo o dia todo dentro de casa. Joelho, 7 horas. Isso não é sacrifício não. Se eu falar para você que é sacrifício, eu estou mentindo, porque eu nem sei, eu nem vejo. Eu dobro o joelho, começo a falar, começo a clamar, começo a orar. Quando eu me dou conta, às vezes é meio-dia, já são 6 horas da tarde, eu não vim passar a hora. Já são 6 horas, ainda não vim passar. Ah, você precisa de dor e nada? Não. Nada. Nada. Eu só me sinto bem, porque eu me sinto voando. Eu caminho de casa voando. Porque em batalha, no meio da guerra, você não é só um ser humano, você é mais coisa. Que você muitas vezes nem se conhece. Você muitas vezes nem entende. Você muitas vezes fala, será que eu estou caminhando mesmo? Meus pés estão no chão mesmo? Você se desconhece. Porque as batalhas, as coisas ocultas são para o homem. As coisas naturais são para o homem. Mas as coisas ocultas são para Deus. E você é um mistério de Deus. Você não se conhece totalmente, você não sabe. Quem conhece seu coração melhor que você é o Senhor. Você se conhece um pouco, mas Deus conhece você melhor. E no meio de batalha, no meio da guerra, às vezes você se conhece, até se surpreende. Mas sou eu mesmo? O Senhor pensa, fala, é assim, por quê? Você fala, o Senhor quer, será que sou eu mesmo? É você. Pessoal, aleluia, glória ao Senhor. No momento que você precisar do mundo espiritual, mergulhar no mundo espiritual, sem medo, não tenha medo de perder trabalho, de perder dinheiro, de não pagar suas contas. Não tenha medo. Não tenha medo porque você não é um ser humano natural de carne e osso, somente um vira-lata, e você não é isso não. Você é mais do que um vira-lata, você é mais do que eu. Você é mais, você é um servo de Deus, você é um ungido de Deus, você é uma pessoa que crê, você é uma pessoa especial. Não fique preocupado, não fica atento, não fica porque você só com medo de perder alguma coisa, você só perde. Acreditando em Deus e confiando na palavra de Deus, você só ganha. Você só ganha. Trabalhando de Uber, meu irmão, para o Rio de Janeiro, você não tem ideia como é que a minha vida é diferente de todo mundo. Era diferente de todo mundo. E todo mundo ficava lá sentado, dormia, colocava a cadeira do carro para ficar esperando. Não, quando eu saía, era passageiro da hora que eu saía até a hora de voltar. E eu nunca ganhava só o valor do Uber, não. Todo mundo dava R$20, não queria. A conta era 15, dava 20, não queria troco. A conta era R$45, eu dava 50 e não queria troco. A conta era 30, alguém dava 50 e não queria 20 de troco. E eu pensei, sem parar. E todo mundo ficava trabalhando de 7 da manhã até 7 da noite, ou até quase meia-noite. O meu tempo era pouquinho. Era de 2 da tarde até 6 da tarde. E ganhava mais do que eles. Eu não falava para ninguém. Isso é um segredo meu e de Deus. Isso é um segredo meu e do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus sabe o que Ele fazia. E Ele falava para mim: quando eu mandar você não sair daquele portão e voltar para casa, você fica dentro de casa, de joelho, tá bom? Quando eu falar para você ficar a semana inteira parado na oração, no jejum, de clamar noite e dia, e subir no sol, e subir no monte, vai, e sou eu, tá? Aí eu entendi. Entendeu, pessoal? Pessoal, uma criança é inocente. O Senhor Jesus Cristo que é a gente, no nosso coração, como o coração de uma criança. Por que o coração de uma criança? Pessoal, eu me lembro, o Jesus me fez lembrar de quando a gente eu era criança, eu tinha acho uns 6 anos. A
gente não morava nessa casa aqui, eu tinha uns 6 anos. A gente saiu de lá, eu tinha mais ou menos uns 7 anos, nós fomos embora de lá. Meus irmãos eram mais velhos, porque nós somos 6 irmãos, eu sou a quinta. Entendeu? Eu sou a quinta, só tenho um irmão que é mais novo do que eu. Então, eu lembro de uma situação, a gente morava no lugar, na rancharia. Não é desse lado da cidade, é do outro lado de lá, do outro lado de lá. E a gente era católico, né? A mamãe e meu pai eram católicos, bandista também, mas tinha uma igreja católica lá. E tinha uma igreja católica naquele lugar. E todo domingo a gente ia para a igreja, eu ia com meus irmãos para a igreja. Igreja católica. Domingo de manhã. E eu e meu irmão, que era mais velho do que eu, que ele era um ano mais velho do que eu, que não está mais vivo, morreu em 2018 em Brasília, o Ivaldo. Eu e ele, a gente fazia, e meu irmão menor, a gente fazia uma festa contra os nossos 4 irmãos mais velhos. Contra nossos irmãos mais velhos. E quando terminava aquele culto, na igreja católica, as minhas irmãs e meus irmãos ficavam, acho que o culto, a missa terminava cedo, né? Terminava, acho que umas 10 horas. Eles ficavam até meio-dia, 2 horas da tarde, sentados na moto, sentados na bicicleta, sentados nas cadeiras, sentados no chão, e conversando, batendo papo, e contando piada. E eu chorando, e eu chorando pra gente ir embora. Porque quando a gente voltava, a nossa festa, eu e meus irmãos, meu irmão mais velho que eu e o outro pequeno, a nossa festa era na estrada, a gente ia para casa, jogando bolinha de gude, jogando futebol, correndo, chupando picolé, aqueles picolé de sacolé, de saquinho. A nossa festa era na estrada, então a gente não queria ficar, não gostava de ficar lá. E os meus irmãos mais velhos, que era moço e rapaz, queriam ficar lá até meio-dia, 2 horas da tarde, e a gente chorava, e eu chorava antes de ir embora. E um rapaz lá que era amigo deles, que era de uma família que meu pai e minha mãe gostavam muito dessa família. Meu pai e minha mãe eram amargas, assim, todo mundo era culpado, com mágicos. Aí aquele rapaz chegava perto de mim e falava, ele tinha uma voz tão macia. E ele falava assim, não chore, moça, Papai Noel vai dar presente. Ele tinha uma voz macia e falava, Papai Noel vai dar presente. Fica tranquila, que da próxima vez que eu vier eu vou trazer uma boneca bonita para você no próximo domingo. Vou trazer uma boneca dos cabelos louros, cabelos azuis, não se preocupa não, que o Papai Noel vai dar presente. Eu vou trazer um presente para você no próximo domingo. Fica tranquilo, se você não chorar mais. Ele fazia assim, ele conversar com as minhas irmãs e conversar com meus irmãos, para eu ficar calado, para deixar eles em paz, para conversar. Aí eu ficava calado, eu olhava para a cara dele. Aí ele falava, você vai trazer a boneca para mim? Eu vou. Você vai dar um presente para mim? Pô. Aí eu ficava. Aí quando eu caminhava lá perto do meu irmão, que era mais velho do que eu, que era pequenininho também, ele falava assim, o meu irmão falava para mim, é mentira. Ele está falando isso para tu parar de chorar, chora mais para ir embora. Aí ele falava no meu ouvido, meu irmão. Falava no meu ouvido, chora mais para ir embora, chora mais para ir embora. Ele está falando, a gente não vai te dar nada não. Aí eu voltava, chorando. Aí ele falava, mas o que foi, moça? A gente já tinha conversado tudo, estava tudo certo. Estava tudo já planejado, a gente para o próximo domingo, para trazer um presente e tal, a gente tinha conversado tudo. O que aconteceu? E eu falava, você está mentindo, você não vai trazer. Ele falava, não, eu sou ruim de falar mentira. Não, eu estou falando a verdade. E era luta, sempre me calar, parar de chorar, para eles conversar com as minhas irmãs e com meus irmãos, entendeu? Quer dizer, uma criança, pessoal, é uma criança muito pura, uma criança muito inocente, uma criança muito fácil. Uma criança não tem, uma criança para você, se ela estiver chorando, ela não chorar à toa. Uma criança, quando ela não quer uma coisa, você vê que a jumenta de Balaão não era uma criança, mas era um animal e era inocente também, considerado diante de Deus inocente. E quando o Balaão quis botar essa jumenta para andar, ela não quis andar. Ela não quis andar e Deus usou por causa da inocência dela também, porque de tanto ele bater a jumenta falou, ele disse, por acaso, todas as vezes que você me quer levar para algum lugar, não vou? Por que você está me batendo hoje? Você sabe que eu sempre fiz o que você queria. Eu sempre obedeci. A jumenta falou. Um animal falou. Por que um animal falou? Porque o animal é inocente. O animal não tem pecado. Deus abriu a boca da jumenta e fez a jumenta falar. Para parar, para ele obedecer a Deus. E tem gente que é assim até hoje. Ontem. Tem gente que Deus fala com ele, ele finge que não entendeu. Tem gente que quer porque ele sabe o que fazer, mas ele não faz. Bobeira, pessoal, tolice. Isso é pura meninice, isso é pura inocência, isso é pura burrice. Porque a pior desgraça que um ser humano pode fazer na vida, pessoal, é ter com Deus.
Pessoal, eu quero ouvir a voz de Deus e quero fazer o que Ele mandar. Se eu não fizer porque eu ainda não entendi. Se eu não fizer porque eu ainda estou esperando Ele esclarecer. Se Ele não fizer ainda porque eu estou esperando Ele confirmar. Se eu ainda não fiz é porque eu estou esperando Ele colocar certeza no meu coração. Porque se Deus colocar certeza, eu faço, pessoal. Deus me livre de teimar com Deus. Pessoal, nós desgraça a vida de um ser humano é que teimar com Deus, desobedecer a Deus e fazer o contrário que Deus mandou você fazer. E toda pessoa que teima com Deus, desobedece e faz o contrário que Deus mandou, ele se arrepende muito, pessoal. A dor do arrependimento dele é muito forte. A dor do arrependimento é muito grande. O sofrimento é muito grande, é muita dor, é muita lágrima, é muito choro quando ele se arrepender. Mas muitas vezes já é tarde. Muitas vezes é tarde demais. Muitas vezes é tão tarde que não tem mais jeito. E às vezes ainda tem jeito, mas nunca mais as coisas serão como foram. Em todo caso, a melhor opção é obedecer a Deus. Em todo caso, a melhor opção, pessoal, é obedecer a Deus. Quem desobedece a Deus, seja quem for, não se dá bem. Quem desobedece a Deus não ganha presente. Quem desobedece a Deus, o Papai do céu não tem presente para quem desobedece. Ele tem um cajado, espada, fogo para quem desobedece a Deus. Quem ganha presente é quem obedece a Deus. Quem ganha presente é quem fez o que Deus mandou. Quem ganha presente é quem agrada o coração de Deus. Quem ganha presente é quem agrada, quem faz o que Deus instruiu. Até alguém, pessoal, que você desagrada, quando você já se desagradou contra você, a pessoa fica com o coração pesado, ferido, fica magoado, fica triste. Mesmo sendo servo de Deus. Até o coração de Jesus ficou triste quando ele viu Lázaro morto, ele chorou. Então Jesus sentia tristeza, sentia dor. E às vezes o servo de Deus, ele não é como o filho do cão. Que o filho do cão, quando ele se desagrada, com certeza, quando o filho do cão quer que você faça alguma coisa, não é de Deus. Ele quer que você faça coisa que não é de Deus. Ele quer sempre que você faça coisa errada. Mas quando você não faz, ele pula. Ele berra, ele grita, ele dá. Ele joga os pés, ele joga as unhas. Ele faz uma arruaça. Ele faz feder e ninguém aguenta. Mas o servo de Deus também às vezes se entristece. O servo de Deus também. O servo de Deus tem sentimento. O servo de Deus é feito de carne e osso. Entendeu? Pessoal, as horas se passam. A gente nem vê. Falta 10 para 9. Pessoal, aleluia, glória ao Senhor. O tempo voa. O tempo voa. Mas Deus tem um presente para você nessa noite. E tem um presente para mim nessa noite. Deus tem presente para mim e presente para você. Deus não é Papai Noel, mas Ele é o nosso Papai do céu. Ele não é Papai do céu, Jesus Cristo Nazaré não é Papai Noel, mas Ele é o Senhor dos exércitos. Ele não é Jesus de Nazaré, não é Papai Noel, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o leão da tribo de Judá. E não tem outro leão maior, mais forte do que Ele, não.